Graça e paz, meus irmãos e irmãs, seja bem-vindo à segunda aula dessa nova série, A Consumação dos Séculos. É uma proposta de nós abordarmos assuntos que vai da ressurreição de Jesus até a consumação dos séculos, os eventos importantes e muitas coisas que estão aí na dúvida das pessoas sobre o estado intermediário, que é aquela condição da morte que as pessoas vão ficar entre o agora e a eternidade. Então, tem muitas dúvidas. A gente pretende trabalhar alguns temas aqui para tirar essas dúvidas e assim a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Para essa segunda aula, nós vamos tratar sobre a expansão do domínio de Jesus. Porque na aula anterior, nós falamos muito sobre a questão de que o reino foi instalado e na ressurreição de Jesus Cristo, ele ganha toda a autoridade nos céus e na terra. A oração do Pai Nosso, nós abordamos a oração do Pai Nosso na lição anterior, fala de que a gente deve pedir que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita nos céus. Então, Jesus é esse rei e uma das tarefas que Jesus tem estabelecido até a consumação dos séculos é a expansão do seu reino. Então, nós vamos abordar esse tema hoje. Fique conosco, eu espero que seja bastante edificante para a sua vida. E aí eu quero convidar você a ler uma parábola, a parábola da mostarda, que se encontra em Marcos capítulo 4, do versículo 30 ao 32. Eu vou colocar o texto aqui na tela para você acompanhar esse texto base comigo. Lá diz o seguinte: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, essa parábola aqui vai ser a base para a nossa reflexão, mas antes de refletirmos esse texto e em outros, vamos pedir a graça do Senhor conduzindo esse estudo. Deus querido e amado, te louvo e agradeço a Deus pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estudar a Tua Palavra e temas tão importantes, a Deus, das Sagradas Escrituras. Queremos fazer isso sobre a direção, sobre o ensino do Espírito Santo, falando a mim, falando aos meus irmãos e assim juntos sejamos edificados. Peço esse auxílio, essa condução desse estudo, Senhor, por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você deve se lembrar que lá em Daniel, que fala do final dos tempos, ele, numa daquelas grandes visões, ele tem uma visão de uma grande estátua. Essa grande estátua ela tem diferentes composições, a cabeça dela é feita em base de ouro, depois vem o peito com prata, a cintura de bronze e as pernas eram uma mistura entre barro e ferro. E aquela estátua era grande, ela dura por um bom tempo, mas na visão de Daniel vem uma grande pedra dos céus e se choca com aquela estátua e destrói a estátua. E essa pedra que cai dos céus, ela se forma como se fosse uma montanha e essa montanha vai crescendo. O texto de Daniel diz que ela vai crescendo e tomando conta de toda a terra. Aquilo são figuras de linguagem para falar de reinos. Desde o exílio que Israel sofreu, que foi na época dos babilônios, então essa estátua ela representava alguns reinos, as cores diferentes era para retratar esses reinos diferentes. Então lá o ouro subentendia-se na interpretação do próprio Daniel, que era o reino babilônico, que imperava naquele momento sobre toda aquela região mesopotâmica. E aí, na sequência, viria os persas, que foi, de fato, o reino que dominou após a Babilônia. Os persas conseguiram invadir a Babilônia, conseguiram dominá-la. Terminou ali o Império Babilônico e inicia o Império Medo-Persa, que eram dois povos. E aí depois vem um outro reino que vence os persas, que vai ser o reino grego, do Alexandre da Macedônia. Ele consegue dominar muito daquelas regiões, ele domina a própria Babilônia, enfim, ele domina muito daquelas regiões. E depois do Império grego veio o romano,
que era o que está na época de Jesus, dominando toda aquela região. Então eram 4 reinos sucessivos, e aquela estátua que representava esses 4 reinos, ela é destruída por uma grande pedra. E aí, dentro da interpretação que os exegetas fazem, claro, né, colocando sempre Jesus, interpreta-se que a pedra era o reino de Deus, era Jesus Cristo vindo para destruir esses impérios todos e crescendo. Então, a ideia de que essa pedra se torna montanha e cresce é a ideia de que o que Jesus ia fazer era instalar um reino, substituindo todos esses reinos aí e crescendo. Então, é uma promessa bíblica, antigo testamentária, para falar de que o reino viria e o reino cresceria. Quando Jesus inicia o seu ministério, o ensino de Jesus, a base do ensino de Jesus é o reino de Deus. E esse reino, ele, conforme as profecias, deve crescer. E entre as muitas parábolas que Jesus fala sobre esse crescimento, se encontra esse que nós lemos aqui do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma figura muito sábia da parte de Jesus. Jesus era um grande mestre, né, de ensino, então ele trabalha na sua sabedoria uma ilustração muito própria para falar do reino de Deus e da expansão dele. O reino começaria com um pequeno grão de mostarda, que entre as hortaliças, a grão de mostarda tem uma semente muito pequena. Eu já procurei na internet fotos, né, sobre grão de mostarda, e realmente aparece na palma da mão de uma pessoa um grão de mostarda e é muito pequenininha. Então o reino de Deus começaria assim, de forma muito pequena, muito humilde, muito simples, que é com Jesus Cristo. Quando Jesus vem, ele é esse grão de mostarda. Ele é aquele pequeno grãozinho, que a partir dele é que vai crescer. A partir dele vem os discípulos, dos discípulos vem os discípulos dos discípulos, e assim vai crescendo. Ele diz que o crescimento do reino, né, é comparável do grão de mostarda, que inicia como uma pequena semente, mas depois ela vai crescendo, se torna uma grande hortaliça. Né? Alguns estudiosos, né, chegam a dizer que a hortaliça do grão de mostarda pode crescer até 3 metros de altura. Né? E assim, aquele pequeno grão tem um potencial enorme de grande crescimento. Assim era o reino de Deus. Jesus Cristo tinha um grande potencial de fazer esse reino crescer. Ele inicia esse reino, pois de fato acontece isso, né? Quando, você deve lembrar nos evangelhos, quando os discípulos de João Batista já está preso, né? Logo ele vai ser decapitado, mas enquanto ele está preso, surgem algumas dúvidas no coração dele sobre o reino de Deus. Porque João Batista, apesar de que ele sabia que ele era o precursor, apesar de ele ter apontado para Jesus dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, mas João Batista ainda tinha uma mentalidade sobre a restauração do reino de Israel, como a maioria dos judeus tinham, de que vinha um filho de Davi, guerreiro, com soldados, né, ia vencer os exércitos inimigos, ia restaurar o reino para os próprios judeus, e esse filho de Davi ia ser rei, né, e fazer um reinado maravilhoso. Então ele tinha essas mentalidades. E aí quando ele vê que Jesus é somente um profeta, um grande mestre, né, alguns dizem até que Jesus inaugura um estilo de ensino e de movimento rabínico, né, próprio. Então, quando ele vê isso, ele fica na dúvida, será que esse realmente era o filho de Davi? Aí manda perguntar se Jesus era aquele que eles estavam esperando ou se deveriam esperar outro. Aí Jesus diz, volta e diga a João, né, que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, né, os enfermos estão sendo curados, os possessos demônios estão sendo libertos. Né? E aí quando eles vão, Jesus fala, né, de que entre vós chegou o reino de Deus. Aquelas manifestações de poder de Jesus era já o sinal de que o reino de Deus chegou, e chegou somente com ele. Ele inicia, ele começa tudo, então é o pequeno grão de mostarda. Mas esse reino tem que expandir. E após a ressurreição de Jesus, então tem um grande trabalho de expansão. O que o Senhor que reina, como nós tanto falamos na semana passada, né? O Senhor que reina, que está sentado em glória
e reinando, ele tem os seus súditos na terra que devem trabalhar para o crescimento. E aí vem uma grande diferença entre o reino de Deus e os reinos do mundo. Os reinos do mundo têm seus exércitos, têm os seus soldados, né, para estabelecer domínio através da força, da violência, da espada, né, nos nossos tempos, através das armas de fogo, bombas e tudo mais. Né? E o reino de Deus, em vez de soldados, tem testemunhas. Né? Por quê? Porque o reino de Deus ele é pregado por intermédio de um evangelho, e a mensagem desse evangelho é a mensagem de paz, uma mensagem de perdão da parte de Deus, uma mensagem de graça salvadora de Deus, de um Deus que ama de tal maneira que resolveu salvar esse mundo enviando o seu Filho. Essa mensagem que as testemunhas têm. O reino de Deus, ele não tem uma mensagem de declaração de guerra. Né? Algumas igrejas, alguns movimentos, né, usam às vezes muito essa analogia de que nós somos soldados, de que somos o exército de Deus, essas coisas tudo. E isso é até bom, né? São figuras de linguagem para poder, de repente, passar algum tipo de mensagem para as pessoas ali, né, serem mais aguerridas, né, na missão, na evangelização. Só que nós temos que ter cuidado, às vezes, com algumas expressões para não dar um sentido errado. Então, nós não somos soldados que estão em guerra, não é, de forma violenta com as pessoas, como já foi interpretado e praticado na era medieval. Na era medieval tinha os cruzados, né? As cruzadas, se você deve lembrar, ou já assistiu algum filme ou leu sobre isso, as cruzadas eram pessoas, soldados, armados, que iam para as batalhas para expandir o domínio da igreja sobre a Europa, sobre Jerusalém, porque o principal foco dos motivos das cruzadas foi a reconquista de Jerusalém, que estava sob domínio muçulmano, né? Então, aquela interpretação ela estava errada. Né? A interpretação de tentar expandir o reino, que na verdade nem era reino de Deus, na verdade era só o domínio da igreja, né? Institucional. Expandir essa igreja através da espada da violência não é, né, nem um pouco condizente com a mensagem que Jesus prega. Uma mensagem que devemos amar os inimigos e orar pelo aquele que nos persegue. Orar por quem nos persegue é diferente de lutar, né, com armas contra aqueles que nos perseguem. Porque o reino de Deus nunca deve ser imposto pela violência, mas deve ser pregado, ensinado, como nós vamos ver já já. Então, falando nisso, né, o Evangelho ele conta para essa expansão principalmente com a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fator primordial para a expansão do reino. Por isso que Jesus fala aos discípulos da seguinte forma lá em João 16, 8, quando diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, no versículo anterior, Jesus está dizendo assim, é necessário que eu vá. É necessário, porque Jesus está dando aquele momento de consolo. Jesus acabou de ministrar a ceia aos discípulos. Logo Jesus estaria indo para o jardim do Getsêmani. Naquela ocasião, depois da oração, ele vai ser preso. Então, enquanto Jesus ainda não foi preso, Jesus está já trazendo alguns consolos, dizendo aos discípulos o seguinte: olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, enviarei um Consolador. E aí uma das revelações que ele faz desse Consolador era da obra que esse Consolador ia realizar no mundo, a necessidade dele vir para realizar essa obra. E que obra é essa? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque na antiga aliança, nos textos antigos, né, o Senhor já tinha dito isso, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, é o Espírito que convence. Então, não deve ser mais com espada, não deve ser com imposição de leis, não deve ser... O uso político, né, para impor o reino de Deus está completamente errado. Né? O reino de Deus cresce de outra forma. E nós vamos ver essas formas, como é que o reino de Deus cresce. Mas, a princípio, o que é mais importante, nós temos como
direcionamento, principalmente para essa época que nós estamos vivendo, né? Uma época de intolerância, onde as pessoas querem empurrar seus pensamentos de goela abaixo para todo mundo, é de que o reino de Deus deve contar com o Espírito Santo convencendo este mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E aí, esse Espírito Santo, ele será enviado à igreja. Para quê? O porquê e para que Jesus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos perguntam, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Porque ainda estava com aquela mentalidade anterior, né? Aí o Senhor Jesus, olha, não compete a vocês saber os tempos determinados pelo Pai, mas vocês devem se preocupar com uma coisa. Fiquem em Jerusalém, orem e busquem do alto. Para quê? Aí no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele diz o seguinte, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esse Espírito Santo que vem para convencer o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, estaria sobre os discípulos para que os discípulos pregassem o evangelho do reino, para que assim, através dessa mensagem, as pessoas fossem convencidas pelo Espírito Santo. Eles receberiam poder para ser testemunhas. Uma vez que nós não somos soldados, mas somos testemunhas, né, que é o termo mais apropriado que o próprio Jesus dá, então essas testemunhas eles recebem da parte do Espírito Santo a capacidade, o poder, né? Os dons espirituais vêm para isso, para tornar nossa mensagem efetiva, poderosa, né? Como já costumou dizer grandes pregadores, e eu concordo bastante com essa ideia, né? Você pode ler muitos livros do mundo, né? Eu mesmo sou uma pessoa que gosto de ler literatura universal, né? Grandes obras clássicas da literatura. Tem muitas obras que são maravilhosas, histórias lindas, né? Mensagens e reflexões extraordinárias em grandes obras da literatura. Mas nenhuma dessas literaturas transforma a vida de alguém como o Evangelho transforma, né? Entre ler, por exemplo, Shakespeare, Homero, entre ler vários grandes autores aí e você se maravilhar, é diferente de você ler as Sagradas Escrituras e ser desafiado por essas Sagradas Escrituras. Você se descobre nas Sagradas Escrituras a sua natureza pecadora. A Sagrada Escritura revela quem você é, te constrange, te leva ao arrependimento, você crê, e depois que crê, o Espírito Santo começa, junto com essa palavra, porque Espírito e palavra trabalham junto, aí você é transformado. O estudo das Sagradas Escrituras diariamente nos transforma diariamente. Estudar com oração as Sagradas Escrituras dia a dia, acontece em nós aquilo que Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 3,18. De glória em glória seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. Então é diferente. É uma obra extraordinária que o Espírito Santo está realizando no mundo, é uma obra extraordinária que Jesus está estabelecendo no mundo por intermédio do Espírito Santo, de convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, por intermédio da palavra de Deus, a qual nós, testemunhas, devemos pregar. Todo evangelista, todo discipulador, todo mundo que prega a palavra de Deus tem que buscar muito do Espírito Santo para que essa mensagem vá em poder. E aí, quando ela vai em poder, completa-se aquilo também que o Senhor disse que a sua palavra não voltaria para ele vazia, mas antes lhe faria o que lhe apraz, né? Como um martelo que esmiuça a penha, né? Está lá nos profetas escrito isso, assim é a palavra do Senhor, que ela não voltaria vazia, mas faria o que lhe apraz. E essa palavra tem dois objetivos. Um é converter mesmo, né, as pessoas das suas vidas pecaminosas, mas a segunda também é fazer com que as pessoas, uma vez que ouçam essa palavra, se tornem conscientes de quem elas são, para que depois elas não venham querer se justificar dizendo que não sabia de nada, né? Por exemplo, se você pegar Isaías capítulo 6, em Isaías capítulo 6 é muito interessante o que acontece ali. Ali é o chamado de Isaías, né, para ser testemunho do Senhor, ser um pregador,
E aí, quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, a mensagem que o Senhor dá para Isaías não é uma mensagem agradável, é uma mensagem de juízo. Ou seja, o profeta ele foi para pregar juízo, para as pessoas saberem por que iam passar pelo julgamento de Deus. Então, o Evangelho tem essa dupla função: converter os eleitos, converter aqueles que estão predestinados à salvação, mas também ser uma mensagem de julgamento para todos aqueles que não creem. Não é? Até Jesus mesmo diz, olha, eu não julgo vocês, eu não julgo ninguém. A palavra julgará, porque cada um se tornará consciente do seu próprio pecado, da sua condição pecaminosa, da sua condição desgraçada, né, para poder assim não se considerar indesculpável diante de Deus, como Paulo fala lá no capítulo 1 de Romanos. Então tem essa dupla função, o Evangelho. Nossa tarefa como cooperadores do reino é pregar o Evangelho, né, e cumprir em nós o Evangelho. O resto é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que foi enviado por Cristo Jesus para estabelecer o seu reino através desse convencimento a todos aqueles que Deus quiser salvar, né? E aí, então, uma vez que a gente sabe que é o Espírito Santo que está fazendo uma grande obra, né, até a consumação dos séculos, vamos entender como é que o reino se expande. Aí eu trouxe 3 coisas principais para nós pensarmos na expansão do reino. Podia se dizer muita coisa, porque Jesus falou muita coisa sobre o reino de Deus e muitas parábolas. Mas 3 coisas é essencial para nós entendermos sobre a expansão do reino. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a expansão do reino é que o reino ele não vai crescer só por pregar o evangelho. Não. Na verdade, o ensino de Jesus é que o reino de Deus ele se expande quando se começa a obedecer o evangelho. Entendeu? Então, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus deixa bem claro o seguinte: ensine a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Quando Jesus envia discípulos para fazer discípulos, uma das tarefas dessa promoção do evangelho era ensinar para que as pessoas obedecessem. E é ensinar, não é impor, não é obrigar as pessoas a obedecer, mas é ensinar que elas venham a obedecer o que ele ordena. O reino de Jesus, né, se estabelece e expande à medida que as pessoas obedecem a palavra, não só quando ouvem a palavra, né? O rei só pode ser rei quando tem súditos obedecendo. Quando ninguém obedece, esse rei pode ter título, mas não tem governo, não tem poder. E o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, é um reino de poder. Ele de fato governa sobre a vida daqueles que creem nele, né? Então, nós cristãos que propagamos a palavra de Deus, nós temos uma tarefa, né, crucial, que é obedecer os ensinos de Jesus Cristo. A nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, como Jesus ensinou. Se a gente não obedece ao evangelho, a gente corre um grande risco de estar sendo um rebelde no reino de Deus, a ponto de talvez nem participar mais dele, não participar desse reino. Então, obediência no reino de Deus é importante porque, de fato, a gente pode dizer: eu estou debaixo do reinado de Deus. Eu estou debaixo do reinado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, de fato, é o meu Senhor, né? Uma das coisas que a gente tinha muita preocupação na evangelização era sempre tentar ensinar para as pessoas que Jesus ele não veio só para salvar, mas ele veio para ser Senhor. Então, Jesus deve ser Salvador e Senhor das nossas vidas. Quando a gente se refere a essa expressão Senhor, dentro do texto bíblico, Novo Testamentário, a palavra Senhor era a mesma expressão usada para os imperadores, para os reis, para aqueles que governam. Tanto que os primeiros discípulos, né, da igreja primitiva tiveram grande dificuldade com o Império Romano porque eles não queriam atribuir a expressão Kyrios, que é a expressão grega para Senhor, a César. Eles só queriam usar essa expressão somente para Jesus. E aí criou um problema e eles foram perseguidos por conta disso.
Nós somos aqueles que pertencemos ao reino porque a gente obedece a Jesus Cristo. E o reino vai se expandindo conforme mais pessoas vão obedecendo esse reino, né? Então essa é a primeira forma de o reino se expandir. Mas o reino se expande também na edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma edificação correta da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo é fazer com que essa igreja ela seja fundamentada nos princípios da palavra de Deus. E quanto mais a igreja se expande, fundamentada na palavra, o reino também cresce. Claro que a gente não pode confundir igreja e reino, né? Mas o reino cresce à medida também que a igreja é edificada, né? Edificada segundo os ensinos de Jesus Cristo, né? Porque no final dos tempos tem a igreja apóstata. A igreja apóstata é aquela igreja que pode ser chamada de igreja, pode ter o nome de Jesus numa placa lá, pode ter uma cruz, né, na parede, mas não vive os ensinos. A apóstata é aquela que se afasta da verdade do Evangelho. Essa é uma das profecias do final dos tempos, de que as igrejas iam apostatar-se. E essa igreja apóstata, ela não expande o reino de Deus, né? Porque ela não está sendo edificada sobre os ensinos de Jesus. Olha só o que Paulo diz aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 e 10. De lá diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui Paulo está abordando de que a edificação da igreja se dá baseada nos fundamentos dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos que eles aprenderam de Jesus. Em Efésios capítulo 4, no versículo 16, ele também fala da edificação da igreja em amor. Então a igreja ela deve ser edificada baseado nos ensinos dos evangelhos e também em amor. Isso faz com que essa expansão da igreja seja uma expansão saudável e caracteriza também uma expansão do próprio reino do Senhor Jesus Cristo. Porque quando essa igreja é edificada sobre os ensinos e sobre o amor, ela vive de fato a realidade do reino de Deus e aí o reino expande a partir disso, né? Lembra ali quando Atos capítulo 2 fala da expansão da igreja, fala de que a igreja caía na graça de todo o povo, porque tanto os ensinos quanto a vida amorosa, social que eles viviam, né, de ajuda mútua, fazia com que o reino expandisse realmente, atraindo mais pessoas para, né, essa igreja em expansão. O reino é expandido quando a igreja é bem edificada. Por isso que nós temos que ser Caxias, né, chato nessa questão de ter uma igreja doutrinariamente saudável, né? Hoje muitas igrejas querem crescer usando muitos recursos duvidosos. E aí a gente vê essas igrejas crescendo. Mas será que o reino está crescendo junto? Será que as pessoas ali dentro estão obedecendo os princípios do Evangelho? Ou essas igrejas têm nome de igreja, mas seguem qualquer outras coisas de pessoas mais voltadas para uma prosperidade pessoal, porque hoje é conveniente, né? Ir atrás de sabedoria, seja bíblica, seja de qualquer coisa assim, para atender às demandas da vaidade, né, e tudo mais que caracteriza o pecado do ser humano, né? Então nós temos que estar muito atentos a essas questões. Existe um movimento, né, lutando pelo Evangelho, que é um movimento justamente com essa preocupação, né? Que igreja nós estamos edificando? Se for uma edificação diferente disso que Paulo ensinou aos Coríntios, né, é um grande problema. Mais para frente a gente vai ver sobre essa questão da edificação do corpo de Cristo, onde vamos passar por um tribunal que vai avaliar esse tipo de edificação que nós estamos fazendo. Se a gente for reprovado nessa edificação, isso trará sérias consequências para aquele que edifica errado a igreja do Senhor. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas a terceira coisa que ajuda, colabora para a expansão do reino é a promoção da justiça. E aqui eu quero usar a expressão justiça / ética, né? Que é essa questão não só do como o cristão deve viver, mas principalmente de que sua forma de viver
é uma forma de produzir justiça no mundo também. Porque quando Jesus inicia o seu ministério e começa já a trabalhar ali para a expansão do reino, a primeira palavra de Jesus, né, aos mestres, né, ali na sinagoga, é de que ele veio à luz daquilo que Isaías 51 dizia, que era trazer libertação aos oprimidos, aos presos, abençoar as pessoas mais necessitadas, né, curar enfermos, todas essas coisas. Tudo que compõe o reino de Deus estava ali presente nessa questão da justiça também no mundo. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus, ele é justiça, ele é estabelecimento de paz, de um estilo de promoção no mundo que proporcione alegria para as pessoas, né? E aí por isso que o apóstolo Tiago trabalha na sua epístola essa questão de que se nós temos fé, nós temos que mostrar essa nossa fé à luz de uma promoção de justiça, à luz de uma promoção de obras que mostrem, né, uma justiça, tanto uma vida justa quanto uma promoção de justiça no mundo. E aí essa justiça pode ser interpretada também como justiça social, como Jesus. Jesus alimentava os pobres, Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os oprimidos, Jesus criticava a exploração do povo pelas autoridades judaicas, né, pelas autoridades religiosas, e isso era também promoção da justiça. Às vezes a gente, por conta das polarizações políticas, a gente fecha os olhos para certa realidade bíblica. A gente não precisa de Marx, não precisa de socialista, não precisa de comunista, não precisa de direitista, não precisa de nada, né, para poder viver uma prática da justiça, porque basta a gente olhar para os profetas. Né? A mensagem dos profetas, os profetas maiores e profetas menores, era uma mensagem de promoção da justiça. Quando a gente vai para Malaquias, lá retrata toda a indignação de Deus contra as autoridades judaicas, tanto de governo quanto religiosa. Aquela ideia de que vocês me roubam, né? Estavam roubando a Deus, eram os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Né? Quando trazia o dízimo à casa do Senhor, do tesouro, era uma referência aos sacerdotes que estavam usurpando, né, dos direitos do Senhor, tomando somente para eles. Então, o reino também expande à medida que nós fazemos uma obra que leve também a justiça do reino às pessoas, porque o Senhor, ele se indigna com a injustiça, com o peso adulterado. Está em Provérbios isso, né? Umas 2 ou 3 vezes o Evangelho, aliás, lá no texto de Provérbios, fala que Deus, ele reprova, ele fica indignado com o peso injusto, né? E isso é uma referência a essa questão da injustiça no mundo. Então, a igreja, ela também expande o reino quando ela promove justiça, quando ela luta por direitos, né, para que as pessoas todas possam viver uma vida melhor. Né? O Paulo fala de que os governantes, Deus dá autoridade para eles, para que eles promovam um tipo de governo que gere paz, né, para as pessoas. Quando os governos não fazem isso, eles estão indo contra a vontade de Deus, né? E nós podemos nos indignar com isso, como Deus fica indignado, e nós devemos, como força de igreja que temos, né, reivindicar justiça às pessoas, denunciar as injustiças, como os profetas faziam, e reivindicar a justiça. E a própria igreja também promover justiça, a própria igreja, dentro dos seus esforços, também ajudar as pessoas, como o apóstolo Tiago fala na sua carta, né? Ele diz assim, se uma pessoa está com fome, né, você não pode chegar e dizer, vamos orar. Ele diz assim, se você tem condições, né, com dinheiro no bolso, de alimentar essa pessoa, que você faça isso. Isso é a obra que exemplifica a fé daqueles que estão no reino de Deus. Aí quando você faz isso, você está promovendo justiça também. E isso não é papo de socialista, não é papo de comunista, não é papo de nada disso, porque essas ideologias nem existiam na época de Jesus Cristo, nem existiam na época dos profetas. É um Deus, né, que quer justiça.
É um Deus todo-poderoso que fica indignado com essa onda de injustiças no mundo, né? De pessoas que são mais poderosas, que usam do seu poder, né, para defraudar o direito das pessoas, né, só para benefício pessoal. Então você observa, né, nas leis que o próprio Senhor deu a Israel, né, coisas que resguardassem, né, e por obrigação de lei, resguardasse os direitos do órfão, da viúva e do estrangeiro, né, os refugiados que ficavam às vezes ali sem condições nenhuma. Quando a igreja inicia-se em Atos dos Apóstolos, a primeira controvérsia que você vai ter ali vai ser justamente essa questão de que os judeus estavam obedecendo o princípio, né, de ajudar os órfãos, viúvas, né, da sua própria comunidade, mas não estavam ajudando os estrangeiros, os refugiados, né, não estava ajudando o crente que não era de fala judaica, hebraica, né, os crentes de fala grega, né, estavam sendo excluídos dessa justiça. Eles estabelecem os diáconos, o diaconato nasce para poder atender a todos dentro da igreja. Então, a promoção da justiça é também uma tarefa da igreja para a promoção, né, do reino de Deus. Porque o reino de Deus, como Paulo disse em Romanos 14, 17, não é só comida e bebida, né? Paulo fala quando não é comida e bebida porque nos versículos anteriores ele está querendo resolver umas controvérsias que ficavam dentro da igreja, umas discussões bobas sobre o que pode comer e o que não pode comer. Gente, essa aí é uma discussão muito supérflua e ficar criando divisões entre vocês. O que você tem que se preocupar é que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Não dá para ter alegria, né, com fome, não dá para alegria sofrendo injustiças, não dá para ter paz, não pode se dizer que é justiça. Então a igreja também se expande por essas coisas. E essa é uma obra que o Espírito Santo está fazendo no mundo. É uma obra que Jesus, como rei do reino de Deus, faz para que a igreja expanda, né? Onde a igreja promove a justiça, onde a igreja, né, é edificada através da sã doutrina, através do amor, e onde a igreja expande por intermédio da obediência de tudo que Jesus ordenou, né? E ele quer que isso faça com que o reino se expanda através dessas características até a consumação do século, até que ele venha. Quando fazemos diferente de tudo isso que nós vimos aqui, né, o reino não expande, ou o reino está expandindo e a gente não está dentro desse reino, né, por conta de que não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo, né? Agostinho, quando no século IV e V teve que lidar com uma situação difícil que estava acontecendo contra os donatistas, ele diz, olha, a igreja não pode se dividir, né? O que acontece é o seguinte, a igreja, nós temos que lutar para que ela sempre mantenha-se unida, mas não existe problema nenhum em afastar aqueles que não são da igreja. O que ele queria dizer com isso é o seguinte, que existe a igreja de Jesus Cristo, que é baseada na obediência, que é baseada na edificação em amor, que é baseada na justiça, e existe aquilo que não é igreja, que não está obedecendo ao evangelho, né, que não vive baseado em amor, que não vive na promoção da justiça, mas vive como se fosse um clubinho só vivendo para si mesmo, né? Então, tem a igreja e tem aquilo que não é igreja. E as que são igrejas, elas colaboram para a expansão do reino até que Jesus venha. A não igreja nunca vai contribuir com isso, né? E aí, essa será aquela que Jesus vai dizer, como tem uma parábola sobre isso, né? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Apesar, né? Porque esses que vão receber essa notícia, né? De apartai-vos de mim porque não vos conheço, é aqueles que diziam, Senhor, nós expulsamos o demônio em teu nome. Em teu nome fizemos isso, teu nome fizeram aquilo, mas eu não vos conheço. Mas Jesus conhece a sua igreja. A sua igreja é sua noiva. E a sua noiva anda em obediência. A sua noiva é edificada em amor. A sua noiva promove justiça até que ele venha. E nós vamos ter o auxílio do Senhor, do Espírito Santo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Essa é a mensagem, a promessa do nosso Senhor, a qual confiamos, a qual temos esperança e a qual contamos todos os dias para poder expandir o reino de Deus. Amém, queridos? Eu quero finalizar com um texto de 1 Coríntios 15, 58, né, onde Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Que essa mensagem motive nossos corações a lutar pela expansão do reino, porque nós somos cooperadores do Senhor na expansão do reino até que Ele venha, né? E sendo cooperadores, fazendo com fé e com amor o que nós temos para fazer, a gente não vai precisar se preocupar com um monte de outras coisas que vai acontecer, do qual será tema das nossas próximas aulas. Então, que Deus abençoe você, espero que tenha sido esclarecedor para você e principalmente, né, que você considere a importância da expansão do reino, porque geralmente quando fala de escatologia, quando geralmente ensino sobre o futuro, essas coisas, o pessoal esquece do compromisso da igreja, da responsabilidade da igreja para com o seu Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na expansão desse reino, né? A gente fica muito preocupado com a segunda vinda, com o anticristo, fica preocupado com tanta coisa, mas a gente esquece de que quando o Senhor voltar, Ele deve encontrar a igreja trabalhando, né? Cooperando para a expansão do reino. Amém? Se você tiver alguma pergunta, faça nos comentários e a gente responde depois. Deus abençoe e até a próxima aula.